A musiquinha aí. Boa, relaxa. Olá, seja bem-vindo a essa conversa, onde nós vamos estar falando em teologia, medicina e psicologia, e vamos estar falando hoje sobre ansiedade. E por que falarmos sobre ansiedade e um diálogo, uma conversa entre teologia, medicina e psicologia? Porque nós entendemos que, como seres humanos, nós somos formados de um corpo que sofre, que tem sentimentos que abalam o seu organismo, que no seu psique, do seu emocional, também é abalado, e o seu espiritual também pode sofrer influências pelas emoções. Então, hoje nós estamos aqui com o Pimenta, médico, psicóloga Jéssica, e nós vamos estar conversando um pouco sobre isso. E se você está nos acompanhando e você tem alguma dúvida sobre ansiedade e você quer fazer alguma pergunta, você pode deixar aí a sua pergunta, e aí nós vamos, no decorrer aí da live, nós vamos tentar estar respondendo para você. Se você está nos acompanhando pelo Face, se você está nos acompanhando pelo YouTube, seja muito bem-vindo, e que Deus possa abençoar a sua vida. Existe um dramaturgo irlandês, George Bernard, que diz assim: ansiedade e o medo envenenam o corpo e o espírito. E é justamente o que nós vamos estar falando, como a ansiedade ela pode estar atrapalhando a nossa vida, tanto no nosso corpo, quanto na nossa mente, quanto no nosso espírito, e como que nós podemos fazer alguma coisa para auxiliar a vencermos a ansiedade, a vencermos esse sentimento que tanto tem abalado a sociedade. E talvez, se você já não ficou ansioso por alguma coisa, com certeza na sua vida você vai ficar ansioso com alguma coisa. Então, aprender a lidar com a ansiedade, eu tenho certeza que vai te auxiliar durante toda a sua vida. Então, iniciando com essa frase, a ansiedade e o medo envenenam o corpo e o espírito. Pimenta, como é que a medicina ela enxerga a questão da ansiedade agindo sobre o corpo? Boa noite. Na realidade, a medicina ela tem, inclusive, a especialidade, a psiquiatria, carrega um grande tabu, porque um grande problema que nós temos no Brasil é a dificuldade que as pessoas, às vezes, têm de se medicarem, ou seja, de procurarem um auxílio e se tratarem quando se trata de patologias que afligem a alma, que afligem os sentimentos, que se criou todo aquele tabu de que quem procura psicólogo, ou quem procura um psiquiatra é quem é louco e tal. E, na realidade, não se trata de loucura, se trata de nós somos nós somos seres humanos e somos seres complexos, que se envolvem várias partes, ou seja, o organismo ele é feito de vários aparelhos, sistema digestivo, aparelho respiratório, e aí vai indo. Então, falando um pouco da parte técnica, do que se trata uma ansiedade, o que se trata uma reação a uma ansiedade. A ansiedade, seja ela qual for, ou seja, nós estávamos conversando com a Jéssica há pouco, a ansiedade ela é quando surge uma ameaça. Essa ameaça ela pode ser uma ameaça física, uma possível ameaça. É quando surge esse tipo de ameaça. Qual ameaça? Hoje, no momento, estamos vivendo uma ameaça do Covid, ou seja, da Covid, que é a doença, do coronavírus, que é o patógeno. Surgiu essa ameaça nesse momento. Então, o cérebro recebe essa ameaça, ela chega no cérebro justamente lá na amígdala, não é? Nós temos duas amígdalas, temos a amígdala e temos a amígdala. Então, tem uma parte no cérebro, que é a amígdala, ela recebe essa informação, no início dos tempos, quando o homem foi criado, ele tinha contato mais com animais, aí era uma questão de sobrevivência. Então, quando ele avistava um leão ou um animal de grande porte que viesse para cima dele, era ameaça. Então, ele recebia a mesma informação e o corpo, até hoje, assimila da mesma forma. Então, essa ameaça que o ser humano recebe, seja ela uma demissão do seu emprego, seja ela a falta de alimento na sua despensa, enfim, um tipo de ameaça chega no cérebro, na amígdala, ela faz liberar
substâncias, ela estimula a suprarrenal, uma glândula acima do rim, e ela vai produzir adrenalina, cortisol, né? E com isso essas substâncias vão agir em algumas partes do corpo. Estou tentando ser o mais resumido em relação. Se a gente for estender em fisiopatologia aqui, nós vamos embora. Então, essa adrenalina e esse cortisol que vai ser liberado, ele começa a agir em alguns pontos chaves do corpo. No cérebro, vai agir na saliva da boca, vai agir nos pulmões, vai agir no coração, vai agir na musculatura, no intestino, vai agir na bexiga, vai agir em várias partes do corpo. Como que ela vai agir? Na boca, por exemplo, ela vai agir com diminuição da saliva. Aí que você vê que a maioria dos pacientes, quando queixam de ansiedade, a queixa principal, doutor, eu estou com a boca seca, a minha boca vive seca, eu tenho várias ocasiões, eu fico com ela seca, com gosto amargo. Então, essa já é uma resposta a essa ameaça. O coração, devido à adrenalina, o coração vai acelerar, ele vai aumentar a frequência cardíaca. Quando ele aumenta essa frequência cardíaca, a pessoa vai ter sintomas de palpitações, que ele vai dizer, eu estou sentindo palpitações, o coração está acelerado. Pelo coração acelerar, ele vai desenvolver, a respiração também acelera, a pessoa fica mais taquipneica, ou seja, respira um pouco mais rápido. Isso faz com que tenha uma troca de uma oxigenação maior, a pessoa começa a ter formigamento nos membros, começa a ter uma certa palidez, né? A musculatura vai receber, devido a esse aumento da frequência, como se fosse... Porque isso tudo se trata de uma resposta, se diz a resposta de fuga ou de luta. O seu corpo está se preparando para lutar ou para fugir, quando ele recebe essa ameaça. Então, o corpo vai respondendo isso. Nesse momento aqui agora, que nós não temos o hábito de estar frente às câmeras e tudo, cria-se um momento de ansiedade, né? Todos nós estamos, os que têm menos intimidade, como eu e a doutora, o pastor já tem um pouco mais de intimidade. Então, nós que temos menos intimidade, nesse momento a gente desenvolve, em menor proporção, mas também desenvolve, que é justamente isso, a boca fica mais seca, a mão fica um pouco mais fria, né? A sensação de estar fria, a temperatura corporal vai aumentar, né? Com isso, a pessoa fica... Né, o sangue sai de todo o corpo e vai para a musculatura para ele ter essa resposta muscular. Porque quando a pessoa está com medo, ele consegue pular um muro de 2 metros de altura e não sabe como que ele fez depois, né? Por quê? Porque o músculo recebeu toda essa carga. Então, toda essa resposta, tem pessoas que desenvolvem diarreia, que aumenta o trânsito intestinal, outros desenvolvem constipação, dá dor no estômago. Tudo isso vem da resposta física daquela ameaça inicial, daquela ameaça que estimulou a amígdala, que estimulou a liberação de adrenalina, de cortisol, né? Tudo isso que você desenvolve, ou seja, essa resposta do corpo toda, né, ela é normal, né? O que eu acho importante destacar é que não é pensar que, então eu sinto isso, porque nesse momento todo mundo estiver assistindo e fala, eu sinto isso. Graças a Deus, todos nós sentimos isso, né? Isso é natural, é normal que nós sintamos isso. O problema, o que se torna patológico, está aqui a doutora para dizer, é a frequência com que isso vai ocorrer. Parafraseando Augusto Cury, né, como ele diz, nós temos que ser gestores das nossas emoções, porque se a gente não é gestor das emoções, nós vamos disparar esse gatilho, ou seja, essa ameaça vai ser de qualquer coisa. Uma coisa simples vai se tornar uma ameaça. Então, essa pessoa vai desenvolver toda essa fisiopatologia, toda essa fisiologia que nós falamos, ele vai desenvolver várias vezes no dia. Aí que a pessoa chega no final do dia fadigado, porque o corpo dele se preparou para a luta, se preparou para a fuga várias vezes no dia, e ele não teve luta nenhuma, não teve fuga nenhuma. Então, encerrando um pouco do que eu... Fechando isso, ou seja, isso é normal, todos nós desenvolvemos. É perigoso, doutor? Isso, né? Não é perigoso, a partir do momento que não se for patológico. Quando for patológico, aí a doutora já... E assim, colocando, boa noite, quando o Pimenta coloca sobre a questão dos excessos, né? Você iniciou falando sobre o Covid, justamente, né, a situação que nós estamos vivendo nesse momento. Então, o excesso das informações, né, nós estamos vivendo uma infodemia no meio da pandemia, né, que são os excessos. E quando esse excesso sai do equilíbrio,
aí começa, né, aí as palpitações, e aí nós perdemos esse equilíbrio, então começa todos esses comportamentos, a insônia, né, a fadiga, e aí a gente vai, a gente pode estar evoluindo para um possível estresse, né, e uma depressão futura. Então, o corpo sofre porque a mente e a alma, né, estão em sofrimento também. Eu vi ali, né, Pimenta, você falou sobre o tabu, né? E eu ainda analiso que a nossa sociedade, ainda quando nós falamos em esses temas, né, ainda há um tabu. Né? Quando falamos em ansiedade, falamos em estresse, falamos em depressão, medo, ainda há um tabu para se conversar sobre isso. Há um tabu, eu vou dizer, ainda maior para reconhecer e procurar um profissional. Né? Às vezes o profissional da saúde se busca, mas às vezes o profissional da mente, né, eu percebo que às vezes existe ainda esse tabu das pessoas ainda com uma certa resistência em procurar uma ajuda específica nessa área. Né? Há muito tempo atrás, não tanto tempo, não muito, mas se nós pegarmos no século XIX, meados do século XIX, pessoas que sofriam, às vezes, de ansiedade, de depressão ou estresse, eram tidas como loucas. Né? Deixa dentro de casa, não sai de casa, a família nem comentava, porque tinha vergonha que soubesse que alguém dentro da casa estava passando. Isso sem falarmos dentro de igreja. Né? Se alguém dentro da igreja, então, né, ela não tem fé, né, está com pecado. Então, assim, Jéssica, a questão do tabu, né? A gente tem vencido, as pessoas têm conseguido vencer na sua percepção, ou ainda elas se escondem muito atrás, né? Porque se usando máscaras, né? A gente percebe que às vezes as pessoas usam muito máscara para se esconder atrás, né, de um sentimento e não se permite se revelar esse sentimento procurando ajuda. O que eu vejo assim é que nesse momento, né, não são só as máscaras que nós temos que usar devido a todo o isolamento, mas quando falam, né, louco quem vai num psicólogo, eu costumo brincar. Quem não vai num psicólogo que é louco, né? Porque hoje em dia ele se torna comum. E esse momento que nós estamos vivendo, eu vejo que a psicologia ela está no auge justamente pelo fato de que todas as pessoas estão procurando esse profissional, né? Mas ainda existe o tabu. Por quê? Principalmente uma geração passada, né, o pessoal mais antigo, eles ainda olham como isso daí é falta de Deus, né, é só você tomar uma medicação, vai orar que isso passa. Né? Então, às vezes, até mesmo pessoas mais velhas dizem assim, isso é falta de laço. Né? Então, não é. Vamos pensar que foi toda uma geração que sofreu calada e que hoje, nós, filhos, netos, estamos aí desenvolvendo vários sintomas. Né? E na realidade, o movimento da humanidade traz problemas que não tinha antigamente. Ou seja, hoje nós vivemos a síndrome do pensamento acelerado, que foi a síndrome, né, descoberta e toda relatada pelo nosso psiquiatra Augusto Cury, né? Que é o quê? Nós vivemos uma forma acelerada de informações, tanto intelectuais como informações diversas. Diariamente, uma carga imensa. Augusto Cury comenta, em um dos seus trabalhos, que uma criança hoje de 8 anos de idade tem mais informação do que o imperador romano tinha na época. Né? Ou seja, de toda a carga de informações. Você pensa, mas hoje nós temos... Sim, mas é muita informação. Hoje, então, toda essa informação, igual você estava dizendo, são informações que você está trazendo para o seu eu. Uhum. A partir do momento que você abre um celular, ou a partir do momento que você liga uma televisão, não estou dizendo que não tenha que se informar, mas se você não for seleto ao que você vai estar recebendo de informação, hoje nós temos várias fake news e várias informações que esse excesso de informação aumentando a chance de terem gatilhos que vão Para ter uma ideia, em 1990, mais ou menos, na década de 90, que saiu o Prozac, o famoso Prozac, que virou, né, era famoso, quem era chique, então tomava Prozac, né, a fluoxetina, que era um ansiolítico. Só que naquela época, o que se vivia era outra realidade, né, e o número de pessoas que desenvolviam transtorno de ansiedade naquela época era bem menor. Então, muitos se automedicaram, era usado de uma forma mais desregrada.
Para a gente ter uma ideia, para colocar mais ou menos, de 2005 para 2015 agora, nós tivemos um aumento de 18,5%, mais ou menos, em número de casos de depressão. Depressão, estresse, ansiedade. Né? Nós saímos de um patamar, hoje nós estamos em torno de 322 milhões de pessoas no mundo com depressão, com ansiedade, com transtornos de ansiedade. O Brasil saiu de 2005, de terceiro país com maior número de depressão e ansiedade, para o país de maior número de depressão e ansiedade. Então, hoje, o Brasil está ocupando o primeiro lugar nesse sentido, ou seja, é muito grande, né, é um número enorme de pessoas que nós estamos falando que está sofrendo deste transtorno. Né? E nós temos hoje, na realidade, junto com isso também veio o sistema de saúde acompanhando. Hoje nós temos o CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial, onde tem, na maioria deles, um psiquiatra, ou pelo menos um médico que tem a especialidade em saúde mental, também tem psicólogas, também tem psicoterapeutas, né? Enfim, tem toda uma equipe para fazer esse tratamento. E não só isso. O paciente que sentir esses sintomas, a pessoa que sentir esses sintomas de uma forma exagerada, que perdure por mais de uma semana, né? Ou que comece a sentir muitas vezes durante o dia, ele pode procurar qualquer unidade de saúde próxima à sua casa. Procure um médico, né? Converse com esse médico. Né? Com certeza, igual eu estava conversando com a doutora Jéssica aqui anteriormente, é o quê? Eu acredito muito e vejo isso em toda, né, na maioria dos médicos, esse trabalho associado. Não é o médico que vai tratar, é uma equipe multidisciplinar que vai tratar. Por isso mesmo que eu acho que foi criado o CAPS. Né? Então, tem aumentado muito o número. Né? Eu acredito que ainda existe o tabu, a luta ainda é grande no sentido de tirar esse pensamento, esse tabu, de que é culpa de Deus, ou é por isso, ou é por aquilo. Não, é uma doença como uma diabetes. Tem pessoas que têm diabetes, porque produz menos insulina do que outras, ou tem um problema no pâncreas que desenvolveu a diabetes. E tem pessoas que produzem menos serotonina, são mais predispostas a desenvolver isso. Né? Então, eu acredito que o caminho está de se perder o tabu, não totalmente ainda, mas estamos andando no caminho. Está caminhando, né? Está caminhando. E é interessante, né? Quando a gente olha para a Bíblia, uma das palavras que mais aparece, e mais de 300 vezes, é não temas. A Bíblia vai tratar, né, e vai orientar as pessoas, não temas. E quando a gente olha, né, poxa, as palavras que mais aparecem é não temas, é porque nós íamos passar por dificuldades, né, nós íamos passar por lutas, né, íamos chegarmos a alguns momentos em que nós iríamos ficar aflitos. Se a gente vai para o livro de Salmos, em vários salmos nós temos o próprio rei Davi, né, falando: porque está batida a minha alma, porque se afligistes, né, e ele fala muito sobre a questão da depressão, da ansiedade, do dia de amanhã. E eu estava vendo uns médicos trabalhando pela questão hoje que nós vivemos, né, da pandemia, que quando as nossas emoções elas estão abaladas, afligidas pela ansiedade ou pela depressão, nós temos a tendência do nosso organismo ficar mais fragilizado. Ou seja, nós corremos mais risco de contrairmos algo pelo próprio organismo, fragilizado pela mente. Né? E é que eu comecei falando no início. É impossível a gente querer tratar o ser humano, o homem, somente por uma visão. Não, vou tratar só pela visão médica, né? Uma questão, né, de um conjunto de profissionais, ou vou trabalhar só pela questão psicológica, ou vou trabalhar só dentro de uma questão espiritual. Então, vamos imaginar, né, que um vírus, uma virose, alguma coisa que ele possa pegar, que vai abalar fisicamente o corpo dele, ele teve uma influência, às vezes, então, de uma questão emocional que o fragilizou, que o deixou, né, digamos, mais fraco, fisicamente, emocionalmente, para contrair isso. Né? E a gente percebe, então, a importância desse tratamento onde todos podem estar auxiliando para que o ser humano possa estar firme.
Essa conversação, né? Isso. Entre corpo, alma e espírito. Né? De poder reunir e dar esse suporte, esse auxílio. E isso a gente precisa cada vez mais para diminuir ou quebrar esse tabu. De poder orientar e as pessoas poderem, não, peça, eu posso procurar ajuda médica, psicológica, eu posso também estar com uma conversa com um pastor, e nesse conjunto eu ser auxiliado, nesse conjunto eu posso, porque nossos problemas nós vamos ter. Se a gente pegamos pelos parâmetros e princípios bíblicos, a Bíblia fala, no mundo tereis aflições. Bom, se eu posso pegar aflições e colocar, vocês vão ter problemas, e vamos trabalhar, né, a ansiedade, normalmente, ela vai ocasionar por problemas externos, situações externas que vão me abalar, e que vão mexer comigo, e que me abalando, aí eu começo a mexer na minha cabeça, mexer no meu corpo, mexer na minha alma, no meu espírito, e o que eu faço agora? Corro para onde? Quem vai me ajudar? Luto ou fujo? E é justamente essa questão do excesso de preocupação. Né? Nós nos preocupamos demais. E quando a gente se preocupa em excesso, vai causar todas essas reações. Né? E aí, quando não é só no espírito, né, o corpo começa a sofrer também. Tem uma pesquisa, há um tempo atrás, mais ou menos, que era a questão das preocupações que nós tínhamos, de cada 10 preocupações, na verdade, uma ou duas elas vão se concretizar. Eram reais. As outras, ou elas eram imaginação, nós achávamos que ia acontecer, mas elas não acontecem. As outras iriam acontecer e a gente não tinha nem o que fazer, porque elas vão acontecer. E só uma ou duas realmente eu vou poder, preciso da minha interferência para resolver. E aí nós, acabamos sempre pensando, no amanhã. Aí entra, a questão do pensamento acelerado. E aí, quando a gente tem essa preocupação, ou seja, você preocupa com algo que pode vir a ocorrer, que é, como nós estávamos falando, é ameaça. Naquele momento, aquela preocupação já se tornou uma ameaça. Naquele momento, o organismo da gente já começa a responder a tudo aquilo. Se você, à noite, depois que saiu do emprego, chegou em casa, você foi fazer os seus afazeres, arrumar uma janta, alguma coisa e tal, e de repente a sua esposa diz, olha, amor, nós temos o casamento do seu primo lá semana que vem. Daí você já começa a pensar, eu vou ter dinheiro para o combustível, e um presente para comprar, e não sei o quê. Aí aquela noite você já não dorme. Aquela noite você já não conseguiu dormir direito, aquela noite você já criou aquela ameaça, o seu cérebro já recebeu, Porque, igual eu falei, não é só o leão que vai aparecer na frente que vai te botar em situação de alerta. Aquela preocupação já disparou o gatilho. Daí eu volto a não insistir, mas eu volto a usar o Dr. Augusto Cury. Por quê? Porque é como ele fala, nós temos que desenvolver, tanto usando a parte espiritual, quanto trabalhando a parte psicológica, mas muito o eu, assim, trabalhar o eu, em que sentido? Para que eu possa me tornar gestor das minhas emoções. Nesse momento que a minha esposa disser, olha, amor, nós temos que ir no casamento do seu irmão, tem que comprar um presente, nós vamos de carro, as crianças vão junto, isso. Você tem que ser gestor das suas emoções, de saber muito bem a lidar com aquilo, no sentido de que daquilo não se transformar em uma ameaça, que você tenha o pensamento da solução daquilo. De repente, a solução é que você não vai poder ir. Não é que você recebeu uma proposta e aquela proposta tem que se concretizar. Da mesma forma, quando o pastor fez o convite para você, fez o convite para mim, no início primeiro veio a proposta, foi aquela ameaça, vamos para frente da Câmara e agora e tal. Mas, ao mesmo tempo, teve o tempo que a gente teve para refletir e dar a resposta e dizer, de repente, olha, pastor, infelizmente, eu aqui cá com meus botões, vi que eu não vou conseguir. Mas você, a partir do momento que você resolve enfrentar aquela ameaça, ou às vezes fugir daquela ameaça. Exato. Então, quando a ansiedade ela se torna patológica, é justamente receber um convite, vou enfrentar ou eu fujo. E aí pode ser que a pessoa tenha aceitado. Nós poderíamos ter aceitado, chegar na hora, não vai dar.
né? A gente acha milhões de desculpas, o pé começa a doer, né? Qualquer motivo para ficar, às vezes, só no banheiro, para não sair de casa. Né? Então, assim, é justamente para não enfrentar. E o corpo acaba sofrendo isso porque a mente começa... Né? Aí vem a questão de se sabotar, né? A autossabotagem, justamente para não encarar isso. Mas quando você fala, eu recebi uma proposta de um casamento, então eu vou ir, né, daqui a algum tempo. Como fazer, né, para poder descansar? Né? Porque na questão da medicina, que eu vejo assim, Pimenta, a gente vai sentir. Né? A gente vai perder o sono, vai ter insônia, a gente vai começar a pensar, poxa, eu preciso guardar dinheiro para as crianças, comprar roupa, né? E se for convidado como padrinho de casamento, tem as histórias lá que vem a geladeira para dar de presente. Né? Então, assim, já tem toda essa angústia. Mas, às vezes, eu vejo que é muito mais o respeito em saber que a gente não vai dar conta de tudo. Né? Quando você diz, talvez a solução vai ser não ir no casamento. Né? Então, respeitar que eu não vou dar conta. Né? E aí, quando a gente trouxe... o início da conversa, justamente para o momento que nós vivemos, né, esses excessos, geralmente no início foi falado, aproveite o tempo para você fazer todas as atividades que você tem e tal. A gente começou a ficar pirado, porque queria fazer tudo nesse tempo aí de isolamento. Eu queria estudar tudo, queria assistir todas as lives, queria acompanhar, e eu vi que eu não estava dando conta. Né? E, assim, a gente precisa aprender a respeitar que nós não damos conta. Né? Eu acho que esse momento ele já veio justamente para nos desacelerar, que você colocou da síndrome do pensamento acelerado. Né? Esse momento ele veio para nos desacelerar. Mas será que eu estou respeitando esse momento? Será que eu estou aprendendo a desacelerar? Porque nós éramos acelerados. Por isso, né, que o Brasil está em primeiro lugar. Que aceleraram mais do que estavam acelerados antes. Estavam acelerados no dia a dia, trabalhando e tudo mais. Aí quando falou, vocês tem que ficar em casa, todo mundo em casa, vamos, né? Teve gente que, igual você falou, começou a assistir toda a live, aí toda a informação, ler do Covid, do coronavírus em tal país, como é que está. Tem pessoas que você encontra, tem mais informação do que até na televisão. Você pergunta, ele sabe o número de mortos, número de feridos e tudo mais. Não. Então, é o momento justamente disso, aproveitar o momento para desacelerar, para se conhecer mais, né? Para dizer não a algumas coisas. Conhecer a família, né? Conhecer às vezes a família. Conhece os filhos, lá conhece a esposa, né? Faz tanto tempo que é casado, às vezes não tinha tempo de conhecer. Né? E aí entra uma discussão que, assim, eu vi em alguns profissionais falando que talvez, depois desse período, nós venhamos a passar por uma outra pandemia, só que emocional. Nós estamos, nesse momento, uma pandemia mundial, o Brasil passa, na área da saúde física, né? A questão, né, de você contrair um vírus, mas há uma preocupação muito grande, o pós, agora a questão da saúde mental das pessoas. Porque nós sabemos que vai mexer com a questão econômica, né? Vai mexer, então as pessoas já estão pensando lá na frente, né? A questão do vou manter meu serviço, não vai manter meu serviço, vou ter dinheiro, não vou ter dinheiro, e aí entra a questão, a ansiedade, e já começa a depressão. Então muitos já começam a se preocupar com a questão do aumento de suicídio, né, que infelizmente pode acontecer devido, né, às questões emocionais que estão surgindo por uma situação. E às vezes, como falar, um excesso de uma informação, né, que às vezes, né, umas corretas, outras não corretas, e às vezes nós não sabemos como filtrar aquilo que é correto, aquilo que não, e nós começamos a nos preocupar com algo, mas se a gente não souber nesse tempo, né, também nos resguardar nesse primeiro momento, nós vamos, posteriormente, termos um segundo sofrimento, e que pode ser tão grave quanto esse que nós estamos vivendo. Eu até comentava com a Pimenta, justamente, se esse momento é o de desacelerar, e nós estamos em crise devido a essa ansiedade, a angústia, a incerteza do amanhã, eu vou perder meu emprego, o que eu vou fazer amanhã, né, com toda a questão financeira, isso tende a acabar indo para o transtorno de pânico. E aí é muito mais grave, porque a ansiedade ela evoluiu. Né? Então, vai ter que ir para a medicação, vai ter todos os comportamentos, e sempre aparece o sentimento de impotência. Né? Eu não dou conta disso, eu não dou conta, eu não sei o que vou fazer. Né? Tem toda a questão do emprego, que a pessoa vive um medo constante de que ela vai perder o emprego. Se ela já perdeu o emprego nesse tempo, ela vive
o medo constante de que ela não vai arrumar mais um emprego. E aí é um gatilho para o suicídio. Né? Porque quando nós não temos a certeza do amanhã, a certeza de que o dia, né, o sol vai voltar a brilhar, aí nós tendemos a decair. Acho que é uma preocupação que nós, como sociedade, já precisamos começar a ter. Né? Como nós vamos estar trabalhando esse período, o nosso emocional, né, o nosso físico, a nossa mente, o nosso espiritual, para que a gente venha enfrentar. Porque pode ser que nós, né, eu não passe por isso, mas alguém da minha família, ou alguém próximo a mim vai passar. E aí... Ou já estava passando. Porque no momento de pandemia, muitas vezes, a gente tem a tendência, todo mundo, de achar que não, que começamos do zero, né? Todo mundo foi para casa e começou do zero. Não. Quem já tinha ansiedade, quem já tinha transtorno de ansiedade, quem já tinha depressão, esse paciente, né, essa pessoa, já está com depressão, ele já está com ansiedade. E agora está agregando mais coisas à vida dele que estão aumentando os gatilhos. Como o pastor estava falando anteriormente, né, da questão da fragilidade do corpo da gente quando a gente está passando por um momento de ansiedade, depressão e de estresse. Como a gente estava explicando antes, a questão da fisiologia da ansiedade. Então, tudo aquilo, ou seja, o seu corpo ele não está preparado para outra coisa a não ser se defender daquele momento de dificuldade, daquela luta, daquela fuga que ele vai ter. Então, o resto do corpo está meio em stand-by, está meio parado. Então, por isso existe realmente essa maior... Você acelerou o coração, você acelerou a respiração, você fechou a circulação periférica, você tem mais sudorese, a sua bexiga está louca, toda hora está querendo fazer xixi, né, coração acelerado, pouca saliva, o corpo seu está gritando, o seu corpo está desesperado, ele está gritando. O seu às vezes está quietinho aqui, mas ele está desesperado, igual agora aqui nesse momento, meu pé gelado, mão gelada. Então o corpo da gente grita, ele está lutando contra ele. Eu acho que a grande, né, falando da parte da psicologia médica, o que eu acho que todos nós, quem tem, ou quem ainda não está com transtorno de ansiedade, ou quem nunca teve, ou quem já está, o principal é fazer como o pastor estava dizendo, ou seja, é a proteção. Eu acho que nós temos que proteger as nossas emoções. Nós temos que criar realmente, mas não é uma barreira entre eu e o outro, é uma barreira entre eu e as emoções. É eu ser gestor, volta parafraseando Augusto Cury de novo, é eu ser gestor das minhas emoções. É eu saber e eu escolher o que eu vou acolher para mim, o que eu vou trazer para mim. Né? Cada um tem a sua crença, seja ela religiosa, né? Mas o que eu vou acolher? O que eu vou trazer para dentro de casa? Isso leva tudo, em todo tipo de informação. O WhatsApp hoje todo mundo tem. Eu acho que até criança de 8, 10 anos está tendo celular e acesso ao WhatsApp. Então, o WhatsApp é uma ferramenta muito interessante. Eu uso ela muito no trabalho. Só que, ao mesmo tempo, é como os nossos avós, os nossos pais falavam. Antes era a televisão. Você liga a televisão, você não escolhe o que está entrando na sua casa. Você liga e está chegando informação, coisa boa e coisa ruim. O WhatsApp é a mesma coisa. Só que aquilo ali, eu digo que o WhatsApp ele ainda é pior um pouco que a televisão. Por quê? Porque ali é só você, é no seu eu. Você abre o celular aqui, liga ele, às vezes vem até uma coisa que, né, quem é crente igual eu vai olhar e falar, opa, Deus não quer que eu veja isso. Você apaga. Né? Mas chega muita informação. Hoje, você liga o celular, tem experts em botar máscara, expert em fazer álcool gel, tem gente fazendo álcool gel, tem gente criando máscara daqui e dali. Então, assim, são informações que estão chegando e nós temos que selecionar todo esse tipo de informação para saber o que realmente eu vou acolher para mim ou não. Filtrar. E isso nós temos que fazer com informações e emoções. A hora que você liga o seu WhatsApp, a hora que você recebe a mensagem de um primo seu, ou de um tio, ou de um amigo, ou de um desconhecido, né, relatando, às vezes, uma coisa totalmente desagradável, uma sensação de pânico, alguma coisa, aquilo realmente você quer para a sua vida? Aquilo ali realmente vai te agregar alguma coisa? Vai te
ensinar a combater o coronavírus, eu acredito que muitas e muitas emoções e informações que estão nos chegando não contribuem para muita coisa. Contribuem para nos botar em pânico, contribuem para nos colocar com mais gatilhos de emoção, né? Então, sejam seletos e sejam gestores das suas emoções, controlem e selecionem o que vão receber de emoção, né? A Bíblia vai falar que enganoso é o coração do homem. E quando a gente fala em coração, nós estamos falando em emoção. E é justamente isso, né, Pimenta? Eu não consegui filtrar as minhas emoções, porque eu simplesmente sinto, e Deus nos fez para sentir, mas quando eu não consigo filtrar isso, o meu coração, ele começa a falar. E aí as minhas emoções ficam todas perdidas, e eu começo a assimilar um monte de coisa, porque eu não consigo fazer esse filtro. E aí eu recebo aquilo que é bom, mas eu também recebo aquilo que não vai ser bom para mim. Não é? Porque eu estou num imaginário, né, de emoções e de sentimentos, porque alguém disse, porque alguém falou, e eu não sei muito bem se é certo ou não, mas eu assimilei isso, né, e eu me engano. E esse me enganar, eu começo a ter, né, esse sentimento dessa ansiedade, e lidar com isso, né, conseguir lidar com essa questão, tá? Não é fácil. Você que está nos assistindo, né, se tem pergunta, né, chegou uma pergunta, né, vamos... Isso, né, temos aqui o pessoal que nos auxilia. Né? Tenho crises de ansiedade. A última crise foi pior. Queria saber, quando passamos por uma crise, é normal querer mais ficar isolado do que o de costume? E depois sentir muita dor no corpo? Então, aqui acho que dá para a Jéssica responder a primeira parte. A primeira parte e é a dor no segunda corpo, parte. A primeira parte ela fala sobre que ela teve uma crise. Isso, né? a última crise foi pior e que ela queria saber quando a crise normal queria ficar mais isolado do que de costume. É natural, né? Justamente porque nós temos a ansiedade social. Mas é natural você querer se isolar porque o medo de ter isso novamente na frente de outras pessoas, né? Você não sabe como que você vai reagir, como que o teu corpo vai reagir. E geralmente um dos sintomas é a falta de ar, né? Então você está tendo uma crise ali, né? Um ataque, e aí vem toda a questão, né, de que nós queremos nos isolar, justamente para que o outro não me veja. Por quê? Porque nesse momento de fragilidade nós não somos treinados para mostrar o nosso lado mais frágil, o nosso lado que precisa de ajuda. E como é difícil precisar de ajuda do outro, como é difícil e como é importante também ter essa coragem de pedir ajuda, né? Nós não temos o hábito de nos desacelerar para aprender a treinar as nossas emoções, né? Que é como a doutora, nós estávamos comentando antes, nós não somos treinados para enfrentar crises, nós somos treinados para enfrentar problemas assim. E ela perguntou sobre a questão de dor, né? Ela falou depois se é comum doer. Era igual eu estava falando da fisiologia. Ou seja, a musculatura fica tensa. Esse momento que você passou pela primeira e a segunda crise, né, ao ponto até de preferir ficar isolado e tudo mais, nesse momento foi aquilo que eu estava explicando antes. A circulação, aumenta a circulação de sangue na musculatura, essa musculatura fica tensa, que é aquele momento que a gente chega a ficar tremendo, ou seja, existe uma tensão muscular. É como eu estava explicando a questão da resposta de fuga, né, e luta. Essa resposta de fuga e luta era o que seu corpo estava passando naquele momento. Inconscientemente, o seu corpo estava pronto para fugir ou para lutar. Naquele momento ali, ele estava com a musculatura tensa, como se fosse para lutar com... Igual Davi. Eu acredito que Davi, quando ele falou, vou ter que enfrentar o Golias, eu só imagino olhar para aquele gigante na frente, o corpo deve ter ficado tenso, né? Deus estava com ele, ele derrubou Golias. Mas naquele momento, ele deve ter passado por um momento de ansiedade e tensão muscular. Então, nesse momento, por mais que você estava lá, deitada, frágil, ou você... Naquele momento, o seu corpo estava passando por aquele momento de tensão muscular,
e aí é comum que a pessoa no outro dia tenha até dores musculares mesmo, dores como se tivesse caminhado uma jornada, alguma coisa assim. Aquela sensação do peito dolorido, né? Do peito dolorido, estresse, daquela... né? E a falta de ar, que a gente diz falta de ar, na realidade você está respirando mais rápido. A frequência respiratória em torno de 20 por minuto, ela vai até 26, 28, ela aumenta, isso faz uma hiperoxigenação, diminui, às vezes, oxigena muito, e vai muito oxigênio para as extremidades, dá formigamento. Então, vem todos esses sintomas físicos mesmo. É comum que isso ocorra. E ela até comentou ali que ela é a segunda crise dela, né? O que eu vejo que é importante, a psicoterapia, né? Vem aí a medicação daí na área médica, mas também a desenvolver técnicas justamente de relaxamento, aprender a respeitar o momento. O que nós fazemos hoje em dia, quando o Pimenta traz, né, o excesso do celular? Eu vou almoçar com o celular do lado, meus filhos estão falando comigo, minha esposa está falando, eu estou mexendo no celular, né? E uma vez aconteceu até comigo, eu peguei umas bolachas e fui tomar um chá. Eu estava passando com o celular na mão e tal, quando eu percebi, cadê minhas bolachas? Eu tinha comido bolacha, não tinha nem sentido o gosto, né? E isso acontece. Nós vivemos um momento em que estamos fazendo várias atividades ao mesmo tempo e a gente não consegue focar em uma coisa só. Então, quando Síndrome do pensamento acelerado. Síndrome do pensamento acelerado, né? Quando ela coloca ali que ela já teve várias crises, então a importância de aprender a relaxar, aprender a focar nesse momento em uma coisa, fazer uma atividade de cada vez, né? E se respeitar, né? E acredito que nós temos que nos redescobrirmos como seres, tá, para que a gente possa enfrentar. Hoje nós estamos passando por essa pandemia, mas amanhã vamos passar por outras coisas. Outras crises. Outras crises. Pode ser uma crise como essa, pode ser uma crise de um trauma pessoal, pode ser uma perda, e conseguir descobrir como eu posso vencer a ansiedade, mecanismos que eu possa estar utilizando para poder vencer a ansiedade. Eu acredito que vai ser muito essencial para nós nesses dias, que nós estamos vivendo, dessa correria, desse frenesi que é a nossa sociedade do século XXI. As coisas não é para hoje, não é para ontem, é já o negócio. O advento da internet trouxe um pouquinho isso para nós. A coisa tem que ser muito rápida, a coisa tem que ser muito rápida. E se a gente não conseguir desenvolver dentro da questão física, dentro da questão psicológica, dentro da questão espiritual, esse equilíbrio dentro do corpo para nós enfrentarmos, a Bíblia nos fala que nós não temos que andar ansioso por coisa alguma. Temos que aprender a descansar no Senhor. É bonito e fácil de falar, mas viver, não andar, como fazer isso? E eu falo assim, como pastor, a gente sempre fala, não anda ansioso não, querido. Deus está controlando a vida, Deus está no controle de todas as coisas. A gente fala isso e a gente crê, é a nossa fé, é o princípio, é a palavra. Mas a gente sabe que não é fácil isso. É uma luta diária para conseguir se resguardar na confiança que Deus está no controle de todas as coisas. E eu acredito que é um treinamento que eu vou fazendo dia após dia. Não é à noite para o dia que eu vou conseguir ter esse equilíbrio na minha vida. Assim como eu procurar desenvolver uma atividade física, assim como eu procurar, de repente, às vezes, umas crises maiores, ir num psicólogo, uma técnica, alguma coisa, mas ter esse entendimento. Eu preciso cuidar de mim, e esse cuidar de mim, ele parte físico, parte do emocional, parte do meu espiritual. Ou seja, manter esse equilíbrio e me preparar, não só para hoje, mas me preparar para a minha vida. Conseguir. E entender que esse cuidar do corpo e entender da individualidade do ser. Porque eu acho que Deus não brincou de colocar uma digital diferente em cada um. Até os gêmeos têm digitais diferentes. Não foi uma brincadeira. É porque, na realidade, todos nós somos diferentes. Então, é muito importante isso, da gente procurar essa proteção, tanto emocional quanto de informações de cada um. O que, às vezes, aflige o Pimenta, não vai afligir a doutora, não vai afligir o pastor.
né? Aí é que a diferença, como a gente estava falando antes do tabu, que há um tempo atrás, mas tem gente até hoje que ainda fala assim, que de repente o Pimenta está triste hoje e alguns vão olhar e falar, mas como que triste, um cara desse, né? Não pode estar triste, não tem o direito de estar triste, né? Porque, na realidade, cada um não conhece o outro. Na realidade, nós não nos conhecemos. Então, nós temos que nos conhecer, fazer essa autorreflexão e realmente criar as barreiras que vão me proteger. Exato. O que me protege não protege a Jéssica. E aí o que você coloca ali, você não pode ficar triste. Por quê? Porque a máscara, né? Todo dia eu encontro você na rua, você está sorrindo. Como assim você está... Por que você está ruim? Por que você está triste? Uma psicóloga, né? Vai estar triste. Por que um psicólogo está estressado? Né? Então, assim, quando você coloca sobre respeitar a subjetividade de cada um precisa aprender a se conhecer para desenvolver técnicas. O que funciona para mim não funciona para o Pimenta, quando ele coloca, mas também a importância, os excessos de informações. Respeitar um tempo. Nesse momento, eu vou olhar ali, vou me informar, né, vou buscar os sites confiáveis, né, para que eu também não comece a espalhar fake news aí diretão. Né? Vou aprender a ter um momento de alimentação saudável, os cuidados com o exercício físico, porque tudo isso, quando a gente faz o exercício físico, tem a questão da endorfina, serotonina, né? Então, tudo isso ele vai auxiliando numa melhora. Né? Então, associado à área médica, psicológica, espiritual, né, nós também não podemos esquecer dessa questão do corpo. Né? Quanto mais a gente... eu brinco que se o estresse sair no suor, está tranquilo. Né? Vai para uma caminhada, né? Faz uma atividade física também. E é interessante, é o que todos nós queremos. Mas, lá no fundo, é tudo que nós queremos. É uma vida equilibrada, uma vida de paz, né? Mas tudo parece que a gente faz ao contrário. A gente quer ter uma vida tranquila, uma vida de paz, e sem ficar nos preocupando. Mas na hora da gente agir, e Paulo vai falar um pouquinho sobre isso, né? O que eu não quero fazer, isso eu acabo fazendo. Às vezes eu sei que eu não posso andar ansioso, mas quando eu escuto alguma coisa, aquilo eu já fico ansioso. Eu já começo a... E agora? Como vai ser? É o gatilho. É o gatilho. Quando a gente vê a passagem de Mateus, que vai falar sobre Jesus na tempestade, acalmando a tempestade, nós vamos perceber que a paz que os discípulos vão ter não é nas circunstâncias, mas eles vão ter a paz porque Jesus está ali com eles. Então, eles sentem a paz, né, na presença de Jesus. Eles não focam no problema. Eu percebo que, às vezes, um dos nossos grandes problemas de ansiedade é que nós focamos demais no problema, na situação, e esquecemos de focar, às vezes, numa solução, ou, às vezes, de focar em outra coisa que, né, vai nos tirar o foco do problema, porque ele não vai resolver. E a gente fica ali, buscando. A gente não quer, mas parece que né, o corpo ele pede pelo problema, ele pede para fazer, e a gente vai acumulando os problemas. Nós vamos acumulando cada dia situações e problemas a chegar a um ponto que a gente não consegue mais controlar. E a questão voltando da individualidade e usando o gancho do pastor, é em dizer também que tem pessoas que a ansiedade ela só vai ser tratada, ela inicia até um período medicamentoso, mas junto com a psicoterapia, e às vezes é um problema mais emocional. E ele, com a psicoterapia correta, com um tratamento medicamentoso correto, daqui a um tempo ele vai suspender a medicação e vai resolver. Agora, nós temos que entender que vai ter pacientes que vão usar remédio a vida inteira. Tem diabéticos que só com alimentação vai resolver. Tem diabéticos que vão ter que tomar remédio a vida inteira, depois passam do remédio para a insulina. O que tem que se entender é que a doença mental, a saúde mental, é uma doença, a saúde mental é um transtorno igual a outra doença comum. Né? Para acabar o tabu da doença mental, da saúde mental, é isso. Que vai ter pessoas, porque eu vejo muito no meu consultório, o paciente chegar e falar, doutor, mas eu não queria tomar remédio para ansiedade, porque eu tenho medo de me viciar no remédio.
Não é viciar no remédio. O médico nenhum não tem o intuito de passar uma medicação para causar um vício. Eu não sou dono de empresa farmacológica e nem recebo por elas, né? Então, o intuito não é passar uma medicação para botar a adicção, o vício de você naquele remédio. Aquele remédio é para ajudar naquele momento, ou, às vezes, é um transtorno de ansiedade, ou um transtorno de depressão, alguma coisa, que você vai ter que usar por um período maior, ou vai ter que usar até mais para o fim da vida, alguma coisa, mas é como uma outra doença. Às vezes você tem uma baixa quantidade de serotonina ou algum de um neurotransmissor menor no organismo, que aquela medicação vai suprir aquela falta. Então você não vai ter como ficar. Toda vez que você parar de tomar aquele remédio, você... mas eu não queria ficar tomando remédio. Ninguém quer tomar remédio todo o tempo, né? Mas, às vezes, se faz necessário. Às vezes se faz necessário. Tem uma pergunta, né, que fala justamente, vem perguntar na questão do remédio, né? Qual o momento certo para procurar um médico e começar a tomar remédio? Pois antes a gente estava até comentando, né? Tem os dados que vêm, ou seja, isso é mais informativo, né? Não, deixa eu só colocar para você. Eu perguntei para a Pimenta quando é a hora certa de mandar para um psicólogo. Quando é a hora certa de mandar para um psicólogo. Eu enxergo assim. O momento certo é assim, os sintomas começaram a ficar frequentes. Você teve 2, 3 vezes no dia. Tem uma semana que você está passando por aquilo, você está tendo falta de ar, palpitação, você sente aquela fadiga, aquele excesso, está tendo insônia. Não espere ficar 1 mês, 2 meses, 3 meses. Tem uma semana que você está sentindo aquilo, 2, 3 dias, não está resolvendo, você fez o que você conseguia, que você sabia fazer e não está resolvendo, procure um médico. Procure a unidade básica de saúde mais próxima à sua casa, né? Se você não teve solução, hoje nós temos os CAPs, que são Centros de Atenção Psicossociais. Você procura um CAPS, vai ter psicólogo, vai ter médico lá também. Então, procure uma ajuda médica. O médico vai avaliar, ele vai ver, há necessidade de entrar com medicação. Entra com medicação. Às vezes, pela avaliação do médico, ele acha que não há necessidade de medicação. Às vezes, ele vai precisar só da psicoterapia. Ele vai encaminhar para psicólogo. O Heber Pimenta, eu vejo que todo tratamento de ansiedade, todo tratamento de saúde mental tem que ser acompanhada com a psicoterapia. Ou seja, tem que ser acompanhada junto de um psicólogo fazendo o tratamento associado. Porque aí vai ser um tratamento multidisciplinar, né? Então, a partir do momento que tiver sintomas, 2 ou 3 dias, ou está mais frequente do que antes, teve essa semana que vem de novo, tipo 2, 3 semanas está tendo uma vez por semana, procurar ajuda. Às vezes vai ser um tratamento rápido, ou às vezes não, às vezes é só a ponta do iceberg, é só algum outro problema que está, né, gritando, o corpo está gritando e os sintomas estão aparecendo. E assim, só parafraseando ali quando você coloca, né, a gente sabe que a ansiedade ela é natural. O problema é quando ela se torna patológica. Quando que ela se torna patológica? Quando começa a insônia, as palpitações, né, os excessos, a angústia. E aí tem diferença na ansiedade e no medo, né? Porque a ansiedade ela é comum. Você sente ansiedade porque você vai fazer uma prova. Mas quando o medo te paralisa, aí é hora, né, de procurar ajuda, porque isso pode vir a evoluir. E quando a pastora estava colocando ali sobre, né, nós termos esse cuidado, volte e meia a gente vê essa questão da palavra crise, né? Tira o S e fica crie. Crie o quê? Eu diria que, nesse momento, criar estratégias de enfrentamento, né? Todos nós precisamos criar uma estratégia de enfrentamento, uma ou várias, né? Para a nossa comunidade, para a cidade. Eu, enquanto pessoa, preciso criar estratégias para a minha família, para saber lidar com tudo isso. Porque hoje é só um momento, né? Amanhã nós vamos viver outras crises. E como que nós vivenciamos esse momento? Qual foi o legado que nós deixamos nessa pandemia do Covid, né? Não, ia só lembrar você comentando aí, eu lembrei do movimento escoteiro. Eu sou chefe escoteiro, né, do Grupo Escoteiro Iguaçu, e o Grupo Escoteiro, o que é um grupo escoteiro? É acampamento, é aquele tanto de jovem no sábado reunido. Daí você imagina, e agora na pandemia? Como que estão fazendo os escoteiros, né? Então os chefes se reuniram por live, acampamento na sala? Mas fizeram os acampamentos virtuais, que é o quê? Cada um acampa na sua casa.
orientado pelos chefes, então as atividades são lançadas virtuais, atividades que eles têm que fazer é desenvolver, e a mesma coisa está ocorrendo com as próprias escolas, ou seja, escolas que totalmente horário integral ali e tudo mais, estão fazendo suas atividades online e despertando nos alunos, né, essa questão. Aí que eu falo, é uma tecnologia que está sendo usada de uma forma excelente. Positiva. Os nossos cultos aqui, né, então tá maravilhoso essa parte. Eu acho que o ser humano está conseguindo, né, várias pessoas estão conseguindo trabalhar tudo isso e criar, né, tirar o S e criar. Né, e criando todas essas estratégias, né, que é muito interessante. Exato. Você que está nos assistindo, né, nós estamos, né, chegando ao nosso final, mas não é um final. Com essa primeira live, né, nós queremos que você possa estar nos acompanhando, porque todo mês, né, nós vamos ter essa conversa entre medicina, teologia e psicologia. E vamos estar abordando temas, vamos estar abordando algumas palavras a partir de agora de maio. Vamos estar colocando sempre no nosso canal do YouTube. Se você ainda não está inscrito ainda no nosso canal, lá da Primeira Igreja Batista de União da Vitória, vai lá, se inscreva lá no nosso canal. Todo mês, nós vamos estar sentando, nós três, e vamos estar conversando sobre algo. Hoje foi sobre ansiedade, depois vamos poder estar conversando sobre depressão, sobre medo, sobre alegria, sobre sentimentos que como seres humanos nós temos, e nós temos que aprender a lidar com esses sentimentos, sem ter nenhum medo, sem ter nenhuma preocupação em falar sobre os sentimentos, e você é convidado para estar conosco. Nós agradecemos a sua presença aí na sua casa, onde você está, e que de alguma forma aquilo que nós conversamos aqui possa ter auxiliado a sua vida, para que você possa colocar em equilíbrio tanto a sua vida física, a sua vida psicológica e a sua vida espiritual, para que você possa vencer e, passando esse período, você possa continuar firme e auxiliando outras. Então, acompanhe, sempre estaremos aqui, o Dr. Pimenta, a Jéssica e eu estaremos podendo falar um pouquinho. E aí você pode dando sugestão, coloque sugestão aí, de repente, de algum tema que você gostaria que a gente pudesse estar discutindo, falando, e aí nós vamos nos próximos encontros, nós vamos estar falando um pouquinho mais sobre isso. Jéssica, Pimenta, alguma última palavra? Um tchau ali para o pessoal. Bom, eu quero agradecer o pessoal por ter nos suportado, uma hora de conversa aí. Reforço o que o pastor colocou, comentem os temas que vocês julgam importantes, para que a gente possa também dialogar. É muito bacana essa tricotomia que existe aí. Tá bom? Muito obrigada. Obrigado. Queria dizer para vocês que façam aquilo que a gente estava dizendo aqui. Aprenda a criar uma barreira. Seja gestor das suas emoções. E eu nunca imaginei que eu ia falar isso um dia, mas eu vou falar de novo. Aperta o joinha aí embaixo aí, ó. E aperta o sininho também para receber as notificações. Eu nunca imaginei que eu ia falar uma coisa dessa. Gente, um abraço, boa noite, Deus abençoe.